Meus irmãos, nós que aqui ficaremos no santuário, estaremos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. E hoje, temos falado, os temas têm sido divulgados nas nossas redes sociais ao longo deste mês. E hoje, olha, o nosso tema é mais amor, por favor. Você pode falar isso? Mais amor. Mas ficou tão fraco, nem parece que estão querendo mais amor, né? Mais amor, por favor. Amém. Então que nós possamos pensar nisso, pensar em amor, pensar em mais amor. E o texto básico que vamos usar para compartilhar sobre este tema está em João 13, versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora vamos ler juntos? Volta para mim, por favor, Joana, lá no 34. Vamos ler o 34 e o 35 juntos, os irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, Martin Luther King, ele disse uma frase muito interessante, que o ódio paralisa a vida, mas o amor a libera. O ódio confunde a vida, mas o amor a harmoniza. O ódio escurece a vida, mas o amor a ilumina. Precisamos pensar, meus irmãos e irmãs, como nós temos vivido o amor. Nós sabemos que a Bíblia nos garante que, por se multiplicar a iniquidade, o amor tem se esfriado, e logo vamos ver esse versículo ali. Mas amar não é uma questão apenas de sentir, mas amar é uma questão de obedecer. Amar é obediência ao Senhor. Percebam que no texto que nós acabamos de ler juntos, ele disse: novo mandamento vos dou. Então, o texto não diz assim, olha, nova opção eu vos dou. Não diz assim, olha, se você quiser, você pode amar. Se você quiser, você vai amar o irmão ou a irmã. Não, novo mandamento vos dou. E aí ele completa dizendo, que vos ameis uns aos outros. Então é um imperativo, é um mandamento, e nós precisamos pensar, será que estamos realmente exercendo este mandamento? Nós sabemos, e sabemos lá na Bíblia, que temos lá os famosos 10 mandamentos, não é isso? Está lá em Êxodo capítulo 20, e você talvez já conheça até todos eles de cor. Mas o que nós queremos mostrar é que Jesus, ele pega aqueles mandamentos todos e resume em amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então ele resume os mandamentos, porque nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que quando nós amamos a Deus sobre tudo e sobre todos, e quando nós conseguimos amar o nosso próximo, então tudo mais fica fácil de se fazer e de se resolver. Mas se você observar em Mateus 24, 12, devido ao aumento da maldade, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos e irmãs, o amor do povo tem se esfriado. Hoje em dia, nós precisamos de pessoas que amem mais. Precisamos cada vez mais de pensar nesse amor, porque Deus é amor. E a Bíblia diz que aquele que não ama, então ele não consegue saber quem é Deus, porque Deus é amor.
E se você disser que ama a Deus, mas não amar o próximo, você está fazendo Deus mentiroso. Porque é impossível amar a Deus se você primeiramente não demonstrar amor para com o seu irmão. Por isso, meus irmãos e irmãs, é tão importante observarmos que nesses dias que nós vivemos, a sociedade em que nós estamos inseridos, o mundo tem clamado por esse tema, mais amor, por favor. As pessoas estão vivendo em guerras, países vivendo em guerras, famílias vivendo em guerras, famílias que já não se entendem mais, casais que já não se entendem mais, filhos que não amam e respeitam e honram seus pais, pais que já não conseguem dedicar mais carinho, afeto aos seus filhos, e tantas coisas, irmãos que já não se entendem como irmãos. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, é porque o amor tem se esfriado. À medida que o pecado tem aumentado, à medida que a iniquidade deste mundo vai avançando, então o amor das pessoas vai esfriando. Mas observe, meus irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo, ao falar sobre o amor, na carta mais importante que ele fala sobre isso, ele vai dizer que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então nós sabemos que tudo pode passar, mas o amor não vai passar. Então, quando alguém vem ao gabinete pastoral e fala: pastor, eu estou me divorciando porque eu não amo mais a minha esposa, porque eu não amo mais o meu marido. A minha primeira frase é: então você nunca amou, porque o amor não acaba. A Bíblia garante que o amor não acaba. Então você talvez tenha gostado, talvez você tenha simpatizado, talvez você tenha se apaixonado, mas amor de verdade, o amor não acaba. Quando a Bíblia nos diz que o que Deus uniu não separa o homem, muitas vezes nós interpretamos errado esse texto, achando assim: já que eu casei na igreja, então o homem não pode separar. Não. Se realmente o seu casamento foi no Senhor e do Senhor, então jamais nada vai conseguir separar. Por isso precisamos avaliar: será que Deus tem unido pessoas? Será que Deus me uniu? Será que Deus uniu você com seu cônjuge? Essas perguntas precisam permear a nossa mente nesse tempo, onde cada vez mais nós temos necessidade de amor. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos realmente de amor. Quem não gosta de ser amado, não é verdade? Quem não gosta de ser cuidado? Quem não gosta de um afago, de um carinho? Todos nós gostamos, mas ainda o nosso Deus deseja ser amado por nós. O nosso Deus deseja que nós o amemos, mas o amemos sobre tudo e sobre todos. Pastor, mas espera aí, é para amar a Deus acima dos meus filhos? Sim, é para amar acima dos filhos. É para amar a Deus acima do cônjuge? Sim, é para amar mais do que você ama o cônjuge. É para amar mais do que o trabalho, do que a igreja? Sim, é sobre tudo. Nós precisamos demonstrar este amor ao Senhor. Mas, irmãos, é preciso que nós pensemos também que na tentativa de amar, nós vamos nos deparar com alguns obstáculos ao amor. Existem inúmeros obstáculos ao amor, e eu quero citar alguns desses obstáculos. Então vamos reconhecer agora os obstáculos que paralisam o amor. Alguns obstáculos que enfrentamos no nosso dia a dia podem paralisar o amor que você tem demonstrado por alguém. E aí a carência afetiva começa a acontecer. E a primeira coisa, o primeiro obstáculo ao amor, que pode paralisar o amor, é o individualismo. Muitas pessoas só pensam em si próprias. Filipenses 2, versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Meus irmãos e irmãs, é muito comum a gente ver as pessoas pensando assim: olha, em primeiro lugar na minha vida, eu. Em segundo lugar na minha vida, eu. Em terceiro lugar, eu de novo. Sabe? Porque as pessoas já não pensam mais nos outros. E aí você começa a viver aquele adágio popular, que quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro.
Não é verdade? Muitos crentes, inclusive, vivem dessa forma, o que é um erro diante da palavra de Deus. Porque precisamos entender que o Senhor não nos chamou para sermos individualistas. Pelo contrário, o Senhor nos criou seres relacionais. O Senhor nos criou e nos chamou para vivermos em comunidade. O Senhor nos chamou para viver em família. Então isso significa que nós não podemos pensar apenas em nós mesmos. É bem verdade que cada um tem a sua individualidade, o que é diferente de individualismo. Nós somos diferentes uns dos outros, isto é uma realidade, é um fato, mas não podemos pensar somente em mim ou somente em você, somente em nós mesmos. Precisamos pensar no próximo. Por isso, a individualidade é importante, mas o individualismo, ele pode matar o relacionamento, e inclusive, ele pode se tornar um obstáculo, que pode paralisar o amor que você sente por alguém. Meus irmãos e irmãs, é muito importante nós pensarmos em dividir todas as coisas, não pensar apenas em nós mesmos. Por isso, a nossa vida é marcada por posturas que tomamos no nosso dia a dia. Que tipo de postura você tem tomado na sociedade? Pensa apenas em você? Pensa apenas somente na sua família, no bem-estar da sua própria família? Ou pensa também nos outros que estão ao seu redor? Mais amor, por favor. Precisamos desse amor, precisamos reconhecer esses obstáculos. E o segundo obstáculo é a falta de aceitação dos outros e até mesmo a aceitação pessoal. Ah, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas não se aceitam como são. Muitas pessoas têm inveja dos outros, não aceitam como vivem, não aceitam aquilo que Deus dá. Estamos sempre murmurando, reclamando de tudo e de todos. O povo de Israel murmurava contra Deus. Deus os tirou do Egito com mão forte, com braço poderoso, e quando eles chegaram diante do mar, eles murmuraram. Deus faz eles atravessarem o mar, e quando eles chegam do outro lado, eles murmuram de novo. E por causa dessa murmuração, eles ficaram 40 anos peregrinando naquele deserto. Uma viagem que talvez durasse 45 dias, 60 dias a pé, com aquele povo todo, em linha reta, em direção à terra que manava leite e mel. Meus irmãos, precisamos entender que a falta de aceitação pode ser um obstáculo. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Precisamos glorificar a Deus ao aceitar o nosso irmão, a nossa irmã como eles são. Cada um é diferente do outro. E aceitar como o outro é saber conviver com os defeitos do outro. E nós só vamos conseguir amar quando conseguirmos realmente aceitar os defeitos dos outros, conviver com esses defeitos, mas também usufruir das qualidades do outro. Todos temos defeitos? É verdade, mas também todos temos qualidades. Então, quando a gente consegue usufruir dessas qualidades e consegue aceitar ou pelo menos conviver com os defeitos do outro, então a harmonia estará estabelecida. Agora, quando os defeitos pesam mais na balança, então esta balança fica desigual e você não vai conseguir suportar esse relacionamento. Por isso é tão importante nós pensarmos em aceitação. E a falta de aceitação vem então vem a ser um obstáculo a que nós possamos exercer o amor. Aceitar significa tomar pela mão, receber em casa, conceder acesso ao coração, acolher em amizade. Olha só, quanta coisa você pode pensar, quanto desafio que seria a aceitação para nós. Aceitar o outro como ele é. Mas também um outro obstáculo é o julgamento. Ah, meus irmãos, Mateus 7,4 diz: como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio?
Muitas vezes queremos julgar, queremos olhar para o outro e fazer pré-julgamentos, e nós, como seres humanos, somos assim, somos preconceituosos muitas vezes, nós julgamos antes de conhecer, julgamos pela embalagem, não é verdade? Você vai comprar alguma coisa, você quando recebe um presente, e que você recebe um presente numa coisa bem pequenininha, talvez, né, um embrulhozinho bem pequenininho, você fala assim, mas esse negócio, mas às vezes lá dentro tem uma joia preciosa. A gente não pode julgar, né, pela embalagem. Samuel, certa vez, julgou pela embalagem. Vocês se lembram disso? Deus mandou escolher o rei e ele foi julgando pela aparência. E Deus disse para ele, olha, não julgue pela aparência, porque eu não olho para a aparência, eu vejo o coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, o julgamento é muito difícil quando ele acontece na vida do crente, porque quando nós julgamos aos outros, a Bíblia diz que com a mesma balança que você julgar, você será julgado. Então é muito importante saber que o julgamento, ele pode vir a ser, então, um obstáculo que venha paralisar o amor no seu coração, no seu relacionamento. Quem julga, geralmente erra. Geralmente erra. Michael Wells disse isso, quem julga, sempre erra. Geralmente vai errar. Precisamos deixar o julgamento para o Senhor. É Deus quem vai justificar cada um de nós. É Deus que fez isso lá na cruz do Calvário, em Jesus, nos justificando, trazendo paz para nós e trazendo salvação. Mas a partir daí, nós precisamos deixar os pré-julgamentos de lado. Quer ver um outro obstáculo ao amor? É a mágoa. A mágoa é um obstáculo ao amor. Em Hebreus 12:15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Meus irmãos, quantas pessoas ficam com raiz de amargura nos seus corações? Quantos crentes vivem com raiz de amargura no seu coração? Quantas vezes nós, quando vamos a um velório, nós observamos lá pessoas que estão ali, chorando, mas não simplesmente porque perderam alguém querido, mas porque estão com remorso, porque talvez não fizeram aquilo que achavam que deveriam fazer, talvez não perdoaram como deveriam perdoar, e aí o remorso vai corroendo o coração. Vocês se lembram de Judas Iscariotes? O remorso tomou conta dele de tal maneira que ele tirou a própria vida. Enquanto você vai observar Pedro tendo arrependimento. Ambos traíram Jesus, ambos fizeram coisas erradas, mas um se arrependeu e no outro a Bíblia diz que não se achou lugar de arrependimento no seu coração. Meus irmãos, a raiz de amargura pode tomar conta de alguém, por isso a mágoa, ela precisa ser tirada do nosso coração. A mágoa, ela pode bloquear o fluir da graça de Deus. A mágoa, ela vai criando lixo dentro de nós, vai nos prejudicando. É interessante pensar em rios, né? O rio, quando ele está muito assoreado, isto é, quando ele está com muito lixo e areia e terra, né, no seu leito, ele tem dificuldade de correr as suas águas de maneira normal. E isso pode acontecer devido, é claro, ao intemperismo, ou também pode acontecer devido à ação antrópica, à ação do homem. Mas o que nós observamos é que cada vez que nós criamos essas mágoas no nosso coração e deixamos isso criar raízes dentro de nós, nós estaremos cada vez mais criando e deixando esses lixos ficarem dentro de nós. Então, meu irmão e minha irmã, supere nesta noite tudo que possa paralisar o amor do seu coração. Supere nesta noite tudo aquilo que possa vir a ser um obstáculo que venha paralisar o amor no seu coração. A palavra de Deus nos manda perdoar o nosso próximo quantas vezes? Quantas vezes? 70 vezes 7. Já parou para contar quanto dá isso? 490 vezes. Estou contando, hein, Júlio? Então, está com 450, chegar a 490, pá! Não é isso.
Não é isso que o texto diz. A palavra de Deus está dizendo o quê? Não há limites para o perdão. Será que alguém é capaz de ofender o outro 490 vezes num dia? Olha, tem que ser muito ruim, né? Tem que ser muito carne de pescoço. Pois é, mas nós somos diferentes, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ter sim o perdão no nosso coração, assumir um estilo de vida que reparta amor, que reparta o amor. E é isso que vamos ver agora. Já que nós observamos os obstáculos que paralisam o amor, e eu quero relembrar o individualismo, a falta de aceitação, tanto do outro como de si mesmo, o julgamento, o pré-julgamento, a mágoa, tudo isso podem ser empecilhos. Tem outros, né, que não dá tempo de nós falarmos aqui. Mas muitas coisas podem ser um impedimento ao amor. Mas agora eu quero falar da prática diária do amor. Se num primeiro momento falamos dos obstáculos, agora vamos falar da prática diária, para que o amor invada a sua vida diariamente. É preciso algumas coisas importantes você pensar e exercer no seu coração. A primeira delas, feche o seu coração para o egoísmo. Fechar o coração para o egoísmo. Mateus 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou, os seus doentes. Curou todo mundo. Jesus se preocupava, Jesus se compadecia. Jesus, ao olhar para a multidão, ele se compadecia. Jesus, ao olhar para Jerusalém, ele se compadeceu. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Jesus se compadecia do povo e jamais dispensava o cuidado com aquele povo. Ah, meus irmãos e irmãs, nós precisamos fechar o nosso coração. O amor não pode ser plenamente desenvolvido se não houver compaixão, se não formos altruístas, pessoas que busquem o bem dos outros, pessoas que busquem o bem daquele que está ao nosso redor. É claro que eu não estou falando que você vai sair dando dinheiro para todo mundo que pede na sua porta. Não é verdade? Você vai daqui e pega aí os sinais de trânsito, se você for daqui ao final da 28, e se você der dinheiro a todo mundo que vai te pedir daqui até lá, você vai ficar pobre. Daqui a pouco você que está pedindo também. Porque é bem verdade que as pessoas estão explorando a fé, a bondade dos outros também. Pastor, mas como saber então o que fazer? Bem, peça a orientação do Senhor, para que o Senhor realmente possa mostrar para você quando e como exercer misericórdia. Então, todos temos em nós respostas práticas para a transformação da vida de pessoas. Mas isso, meu irmão e minha irmã, apenas será ativado a partir do momento que a compaixão entrar no seu coração, entrar no meu coração. Sem compaixão não há amor. São duas coisas que precisam andar juntas, sabe? E é preciso que nós possamos ter uma vida que possa amar de maneira tão significativa, que o nosso coração esteja fechado para todo tipo de egoísmo e aberto para abençoar as outras pessoas. A vida, ela ganha um significado muito maior quando nós decidimos olhar para o mundo que nos cerca, sabe? Tem pessoas que não conseguem olhar para ninguém que está ao seu redor, mas quando nós passamos a olhar ao nosso redor, a gente vê que a gente não é nada, e que nós dependemos uns dos outros, e sobretudo, dependemos do Senhor. Ah, meus irmãos e irmãs, feche o seu coração para o egoísmo, ame mais amor, por favor. Segunda coisa importante para a prática diária do amor, seja extremamente gentil. Isso aqui é muito bom, né? Já ouviram falar do profeta gentileza? Quem já ouviu falar? Profeta, ninguém ouviu falar? Não está na Bíblia não, tá, gente? Profeta gentileza.
já falecido, né? Mas se você passar pelas ruas do Rio de Janeiro, lá no centro do Rio de Janeiro, vai ver ali várias frases, e hoje em dia já tem até adesivo de carro, dizendo gentileza gera gentileza. Ele é o autor dessa frase, gentileza gera gentileza, e ficou conhecido como o profeta gentileza. Porque ele andava pelas ruas do Rio de Janeiro pintando os viadutos, pintando as pontes, escrevendo frases, né, de ajuda aos outros, frases que pudessem abençoar outras pessoas. Então é importante nós pensarmos que se você deseja realmente praticar o amor diariamente, precisamos ser extremamente gentis. Olha o que diz Hebreus 13:1. Seja constante o amor, o quê? Fraternal. Pode ler comigo? Seja constante amor fraternal. O amor fraternal precisa ser constante. Isso quer dizer o quê? Não pode amar hoje e odiar amanhã. Não dá para você amar agora e amanhã você falar assim, não quero mais. Agora eu não vou amar mais. Quantas vezes, irmãos, a gente vê coisas aí, né, na televisão o tempo todo de pessoas que são tão hostis. Recentemente, está tendo uma repercussão muito grande, né, em todo o mundo, aquela senhora que agrediu o entregador. Vocês viram isso na televisão? Aquela mulher podia ter sido apenas gentil, recebeu o seu produto, pagou o que tinha que pagar, se já tinha pago eu não sei, mas o fato é, não custava nada ser apenas gentil. Se ela não quisesse falar um muito obrigado, tudo bem, não é certo, mas ainda assim, mas por que agredir? Talvez ela estava num dia de fúria, não sabemos, mas o fato, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos ser gentis. Quantas vezes a gente briga por uma vaga de estacionamento? Quantas vezes a gente esquece de pedir alguma coisa com gentileza, por favor? Mas dentro de casa não precisa pedir por favor não, será que não? Sabe, às vezes tem gente que, né, é assim desse jeito. Não, com a família eu posso falar de qualquer maneira. Há pais que acham que pode mandar nos filhos e nem sequer falar um muito obrigado. Meus irmãos, gentileza. A gentileza, precisamos ser extremamente gentis. Presentear pessoas, dizer obrigado. Como é bom você ouvir um obrigado quando você ajuda alguém ou abençoa alguém. Não é verdade? Se tem uma coisa ruim é ingratidão. O nosso Deus odeia ingratidão. E tem vezes que você nem um joinha recebe no WhatsApp. Você ajudou o irmão, você fez tudo por aquele indivíduo e você nem um joinha recebe. Pois é, meus irmãos e irmãs, precisamos pensar, falar palavras boas que edifiquem, promover as pessoas, saber ouvir melhor as pessoas, tudo isso faz parte de gentileza. Sorrir mais. É comprovado que sorrir faz bem ao coração. Você já viu disso? Faz bem. Aqueles crentes carrancudos, né? Tem crente que você dá boa noite, boa noite. Sabe, aquele negócio, não sorri para ninguém, sabe? Irmãos, abre um sorriso, sabe? É tão bom, a vida é tão passageira, para a gente viver assim, sabe? Fechado em nós mesmos, em si mesmados. Abra o seu coração para receber as pessoas, porque o cristão carrancudo, ele prejudica a divulgação do evangelho, sabia? Imagina, você tem que aceitar Jesus. Como assim? É isso mesmo, desse jeito. Sabe, como é que você vai pregar o evangelho dessa maneira? Precisamos ter gentileza, precisamos ser extremamente gentis. Faça as suas obrigações, sim, faça. Mas faça com leveza de espírito. Faça as suas obrigações com leveza de espírito, isto é, com alegria no seu coração. Meus irmãos e irmãs, se tem uma coisa boa, é falar com gente alegre. Não é verdade? Lidar com pessoas alegres não é bom? É muito bom. Tem gente que quando você vai falar já vem com um sorriso, sabe? Que maravilha. Agora, quando isso não acontece, a gente fica triste. Há uma frase interessante de Joseph Joubert, que diz assim: a gentileza é a essência do ser humano. Quem não é suficientemente gentil, não é suficientemente humano. Olha que interessante. A gentileza é a essência do ser humano.
Quem não é suficientemente gentil, está aí para você ver, não é suficientemente humano. Precisamos, irmãos e irmãs, ser gentis o tempo todo. Mas há uma outra coisa para a prática diária do amor. Valorize as pessoas. Valorize o outro. Valorize gente. Meus irmãos e irmãs, eu não sou contra a pessoa ter lá um cachorrinho, né, e gastar dinheiro com cachorrinho. Gastar dinheiro com qualquer outro animal. Mas muitas vezes a gente gasta tantas coisas, tanto dinheiro com tantas coisas vãs, né? Tantas futilidades, e a gente não abençoa ninguém. Às vezes a pessoa está do seu lado, precisando de ajuda, clamando por socorro, e nós não somos capazes de ajudar, porque simplesmente a gente vê pessoas que fazem a mesma coisa, e a gente acha assim, eu vou fazer também a mesma coisa. Meus irmãos e irmãs, precisamos mudar. Obrigado, Moreno. Precisamos mudar a nossa concepção. Deus quer que nós realmente possamos valorizar uns aos outros. Romanos 13, 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se honra, honra. A quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. Precisamos dar honra a quem tem honra. Isto é, valorizar as pessoas. Há uma frase também de William Douglas e Rubens Teixeira que eu achei muito interessante. No tabuleiro da vida, cada peça tem a sua importância. Qualquer que seja a função de uma pessoa, que a pessoa exerce, ela deve ser prestigiada. E nisso a gente pode lembrar do episódio que acabei de citar lá no Rio de Janeiro. Qualquer função deve ser prestigiada. Alguém aqui joga xadrez? Alguém sabe jogar xadrez? Xadrez é muito legal, muito bom, né? Então, você pode menosprezar um peão no jogo de xadrez? Não, porque o peão pode te dar um xeque-mate, sabe? Não podemos menosprezar ninguém, sabe? Ninguém é simplesmente autossuficiente que não venha precisar do outro. Da mesma forma que ninguém é totalmente sem nenhuma condição que não possa ajudar o outro. Nós somos pessoas que precisamos uns dos outros, seres relacionais. E por isso, meu irmão e minha irmã, valorize, reconheça a importância das pessoas à sua volta. Isso enriquecerá a sua própria vida. Nós somos eternamente aprendizes. Nesta vida, ninguém é totalmente inculto que não possa ensinar. E ninguém é totalmente sábio que não tenha algo para aprender. Precisamos estar constantemente aprendendo alguma coisa. E grande parte dos segredos para uma boa vida vem com o aprendizado pelas pessoas que nos cercam. Cada um pode te ensinar alguma coisa. Por isso é tão importante que você e eu valorizemos as pessoas que estão ao nosso redor. Há um princípio espiritual no valorizar alguém, não é? No valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando você valoriza alguém, você vai receber o melhor que aquela pessoa tem para lhe dar. Então é importante demais que você valorize as coisas que as pessoas têm. Mateus 10, 41 diz assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Olha só, precisamos valorizar a todos. A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos em sua casa. Meus irmãos e irmãs, precisamos valorizar uns aos outros. Mas também há uma outra coisa importante: seja sincero em seus relacionamentos. Romanos 12, 9, a Bíblia nos diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Nos apegarmos ao que é bom. O amor nunca será pleno se primeiramente ele não for sincero. Precisamos amar com sinceridade. Ser sincero é interessante. Se você pegar essa palavra lá no radical do latim, você vai ver que é sem cera. Isto é, sem fazer cera. É ser aquela pessoa que realmente ama, sabe, indistintamente aquelas pessoas, sem ter máscaras, sem ser duas caras.
Quantas vezes, irmãos, nós lidamos com máscaras, mas a Bíblia diz que um dia toda máscara irá cair, porque estaremos face a face com o Senhor, e lá a coisa vai ser diferente. Então precisamos tomar cuidado como está a nossa vida. Com a boca, com a língua, nós bendizemos, disse Tiago no capítulo 3. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca pode sair bênção ou maldição. Meus irmãos, que na nossa boca possa sair sempre palavras que abençoem. E não estou falando aqui de pensamento positivo, não, mas de falar palavras que venham abençoar a outras vidas, o tempo todo. Uma das grandes marcas de um amor genuíno, muitas vezes, é o silêncio. É o silêncio. E nós precisamos entender que quando nos calamos, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Se passa por sábio. Meus irmãos e irmãs, a última coisa que queremos compartilhar nesta noite, para que você possa realmente ter a prática diária do amor. Compartilhe então esse amor. Se você tem, você compartilhe o amor de Deus na sua vida para outras pessoas. João 3,16, você se lembra ainda? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, Deus tem nos amado e nos amou desde o Éden, com amor maravilhoso, com amor abnegado, com amor de doação, de entrega, de renúncia. E nós? Será que temos amado a Deus desta forma? Será que temos amado o próximo desta forma? Será que temos amado os nossos irmãos desta forma? Meus irmãos e irmãs, nisto nós conhecemos o amor de Deus, que amemos uns aos outros. Precisamos compartilhar o amor do Senhor. No amor não existe medo, 1 João 4, verso 18. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, segundo disse a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu quero fechar esta palavra com os irmãos, lendo para você ainda Colossenses 3,14. Acima de tudo, vamos ler juntos? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo, olha só, revestir do amor, isto é, que vocês passem desse amor de Deus, o elo perfeito, esse invólucro, onde você esteja sendo revestido totalmente por esse amor. O amor é o uniforme de Cristo, disse Charles Spurgeon em um dos seus livros. Precisamos entender que Deus é amor, e quando nós amamos, só podemos fazer isso, porque Ele um dia nos amou primeiro. Amém? Nós temos um vídeo para a gente fechar essa mensagem. Está na agulha aí? Então, eu queria que nós pudéssemos, se você pudesse observar esse vídeo, assim com um olhar de Deus, sabe? Para fechar essa palavra sobre amor no seu coração. Um vídeo curtinho para você poder observar essa palavra. Rogério, você pode ligar para mim essas luzes daqui, ó? Só aqui em cima, por favor. O som. Está com som? Pode soltar. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas
e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Que Deus fale ao seu coração ainda mais, que Deus mostre para você a vontade dEle. E se porventura, ainda há necessidade de você tentar mudar o relacionamento com alguém, tentar mudar algo que precisa ser mudado, a hora é hoje, o tempo é o agora. E nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe,
para que nós possamos realmente exercer esse amor com qualidade. Exercer esse amor para pensar em gente, porque como acabamos de ver também ali no vídeo, ninguém é gente sem gente, não é verdade? Ninguém é alguém sem alguém, então precisamos ser alguém, somos alguém em Cristo, mas somos alguém tendo alguém ao nosso lado, e nós somos seres totalmente relacionais, dependemos de Deus e dependemos uns dos outros para viver. Que você possa pensar nesse amor, exercer esse amor, viver este amor no seu coração e, é claro, que você possa ajudar outras pessoas a viver este amor também no seu dia a dia. Amém? Eu quero orar com vocês, quero falar com Deus, quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Então você que está aí no seu banco, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas se você deseja orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, talvez por algum problema que você está vivendo, por alguma falta de amor que você está vivendo, por alguma questão que você precisa resolver, se você quiser orar por isso agora, você aí no seu lugar vai ficar em pé e nós vamos orar. Tá bom? Vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua causa, para que esse amor possa ser superabundante na sua vida também, em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos, e se você quiser assim, aí onde você está, você fica em pé, nós vamos orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, Pai querido, agora nos encontramos na Tua casa e ouvimos a Tua palavra, palavra que nos impactou, ó Deus, a pensarmos na qualidade do amor que nós temos demonstrado para com as nossas pessoas que estão perto de nós. Deus, gente precisa de gente, e muitas vezes, ó Deus, nós não temos amado como o Senhor nos ensinou. Muitas vezes, ó Pai, temos negligenciado a esse amor abnegado, altruísta, a esse amor de doação, a esse amor, ó Pai, que renuncia a muita coisa. Pai querido, em nome de Jesus, que, ó Deus, o Senhor esteja agindo agora no coração de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, que está aqui nesta noite, sobretudo desses irmãos e irmãs que estão em pé, ó Deus, pedindo ao Senhor que intervenha em algum tipo de relação de amor que eles estejam vivendo e talvez não estejam fazendo da maneira que agrada ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor nos dê a oportunidade, ó Deus, de exercermos mais amor a cada dia, que possamos demonstrar afeto, demonstrar cuidado, demonstrar, ó Deus, a nossa vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, nos ajude a primeiramente fazer isso com os irmãos na fé, com os irmãos, ó Deus, que estão ao nosso lado, e depois estender este amor às pessoas que estão ao nosso redor e que carecem também do cuidado do Senhor. Deus, ó Deus, fala conosco, ministra, ó Deus, esse amor no nosso coração, ministra esse amor, ó Deus, que possa realmente superar qualquer barreira. Esse amor, ó Deus, que não tenha egoísmo, esse amor, ó Deus, que não tenha interesses pessoais, mas que seja um amor, ó Deus, vindo do Senhor, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação nenhuma. Pai, abençoa cada um dos teus filhos e filhas nesta noite, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a consolação, a comunhão e a unção do Espírito Santo do Senhor repousem, meus irmãos e irmãs, sobre cada um de vós, e convosco permaneçam, não somente hoje, mas por todo sempre e sempre. Amém e amém.